Boa noite a todos. O Salmo 37, versículos 16 e 17, nos diz o seguinte: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Irmãos, essa é a certeza do cuidado que nós temos do Senhor sobre as nossas vidas ou na vida de cada um de nós. O Senhor cuida dos justos. Ele é quem sustenta os justos, aqueles que foram justificados por Cristo e procuram andar na vontade de Deus. Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo que vamos ter aqui, por mais essa quarta-feira que Tu nos dás. Receba, Senhor, todas as manifestações de louvor aqui. E ao mesmo tempo, Pai, pedimos que Tu ouças as nossas orações e também venha nos ensinar através da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Todos sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui no gabinete pastoral, gravando esse culto de quarta-feira, que eu espero que sirva para a sua vida piedosa, para a sua vida devocional, para que você melhore ainda mais sua vida piedosa, uma vida de busca pelo Senhor, uma vida que se interessa em agradar a Deus e também aprender a sua palavra, uma vida de oração. Nós vamos louvar ao Senhor, irmãos, através do cântico de um hino. Esse é um hino que eu gosto muito, que reflete, revela o desejo que deve estar no coração de cada crente. Quero estar ao pé da cruz. O título do hino é Ao Pé da Cruz, número 289, do cantor cristão. Irmãos, a cruz precisa ser o centro. Na cruz nós temos tudo aquilo que precisamos para as nossas vidas. Todas as nossas questões precisam ser depositadas aos pés da cruz. Toda a nossa vida, tudo aquilo que está envolvendo as circunstâncias da vida, precisam ser colocadas diante do Senhor. Isso ao nos colocarmos aos pés da cruz. Vamos reconhecer a importância da cruz, da obra de Cristo nas nossas vidas. Vamos louvar o Senhor então com esse hino.
Depois de louvarmos ao Senhor com esse hino, agora vamos ter um tempo de oração. Durante a oração também nós colocamos os nossos pedidos, as nossas questões e até as nossas gratidões, os nossos agradecimentos para o Senhor. Estar ao pé da cruz também é manifestar confiança no Senhor através das nossas orações. Nós vamos orar, irmãos, e eu quero convidá-lo a interceder ao Pai juntamente comigo por esses pedidos. Feche os seus olhos, ou então eleve os seus pensamentos até o trono da graça e vamos colocar juntos essas questões para o Senhor, levar até o Senhor para que Ele cuide delas. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, porque podemos mais uma vez, pelo intermédio de Cristo Jesus, nos achegarmos até Ti, para colocarmos, Senhor, diante de Ti esses pedidos aqui. Quantas questões que temos na vida, ó Pai. Quantas situações desafiadoras. Se não for o Teu sustento, se não for o Teu cuidado, nós estamos perdidos. Coloco, Deus, diante de Ti a vida do Fabrício, irmão da irmã Fabiana, ó Pai, que está com Covid. Toma, meu Pai, esse teu filho debaixo da Tua graça, que ele possa se recuperar, que essa Covid não venha progredir e que ele possa passar por esse tempo bem, ó Pai. Ajude, abençoe o Fabrício, tome, meu Deus, em Tuas poderosas mãos. Ao mesmo tempo, me lembro, Pai, desse novo surto de Covid que estamos tendo, devido a uma nova cepa do coronavírus, que é a Gama. Ó Senhor, venha ajudar, venha, por favor, ó Deus, fazer com que o nosso povo não sofra mais com esse problema, ó Deus, e que essa variante possa ser contida através das vacinas, ó Pai. Venha abençoar, ó Deus, a nossa nação, o nosso estado, o nosso município, para que cada vez mais pessoas sejam vacinadas e assim essas novas cepas que vão surgindo não venham causar tantos danos como o coronavírus inicial causou. Senhor Jesus, venha, por favor, nos dar essa bênção, Pai. Senhor, eu coloco diante de Ti também o almoço que teremos domingo, o almoço missionário. Pastor Irlane está se lançando por uma grandiosa obra lá naqueles povos ribeirinhos na região do Pará. Abençoe, ó Deus, o custeio, o levantamento de recursos que esse pastor tem buscado para poder adquirir definitivamente o barco, ó Pai, onde ele vai morar e ao mesmo tempo vai realizar a Tua obra. Senhor, que a nossa igreja possa contribuir, participando desse almoço e também através das ofertas. Possamos nos envolver, ó Pai, nesse alvo de vendermos 100 quentinhas, para que assim possamos dar todo o lucro dessas quentinhas para o benefício dessa obra, Pai. Senhor, venha abençoar, venha ajudar, venha suprir os recursos necessários, ó Deus, para que esse empreendimento seja realizado e para que vidas sejam alcançadas através do ensino e pregação da Tua palavra. Também, ó Deus, coloco diante de Ti a vida do Luiz Fernando. Foi um moço que se envolveu num acidente de trânsito na serra entre Cachoeiras e Friburgo. Tome, meu Deus, essa vida. Também outra pessoa que está envolvida também. Senhor, ajude, ó Pai, que as dificuldades, as sequelas, os problemas resultantes desse acidente de trânsito possam ser minimizados. Derrame, ó Deus, a Tua graça nessa situação. Te louvamos, ó Pai, pela chegada do Heitor. Obrigado, ó Deus, por essa alegria na vida do Luiz Felipe e da Daniela. O que nós pedimos, ó Pai, que Tu venhas abençoar o Heitor, venha abençoar os seus pais,
Abençoe também a irmã Genaína, ó Pai, uma vovó muito feliz com a chegada de mais um netinho, mas tome o Heitor em tuas mãos, ele nasceu com uma complicaçãozinha de saúde, graças a Deus está bem, mas que ele venha se desenvolver sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, venha tomar essa vida em tuas mãos desde cedo, ó Pai. Ajude, abençoe, ó Pai, e venha ajudar-no na sua recuperação. Tome, ó Deus, a vida de todos os familiares também, que todos de alguma forma venham contribuir positivamente para o desenvolvimento do Heitor em todas as áreas, em todos os aspectos da vida, ó Pai. Tome, ó Deus, o Heitor, abençoe os seus pais em especial. Coloco também o Pai diante de Ti, a irmã Márcia, os pedidos que ela trouxe referente à saúde do seu pai, da sua sobrinha e também da sua mamãe. Senhor, venha cuidar também, venha socorrer, venha trazer, ó Deus, os recursos necessários, que eles, através dos cuidados médicos, se recuperem e tenham a saúde, ó Pai, restabelecida, isso para a honra e glória do Teu bendito nome. Também, ó Pai, coloco diante de Ti a vida do irmão Ananias. Obrigado pelas boas notícias que tivemos. Ele está bem, está se desenvolvendo espiritualmente, está sendo cuidado por Ti, tem sentido vindo de Ti, ó Pai, o sustento, o cuidado especial nesse momento tão difícil na vida dele. Obrigado pela obra que Tu estás realizando na vida desse irmão ali naquele lugar. Abençoe também a irmã Sueli nas suas lutas, dificuldades, nos desafios que ela tem também, ó Pai. Tome, ó Deus, essa vida em Tuas mãos, esteja consolando e ao mesmo tempo fortalecendo esse coração. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelos batismos que tivemos domingo passado à noite, por aqueles irmãos que se batizaram. O que nós pedimos, ó Pai, que eles venham se desenvolver na fé, ter uma vida cristã dinâmica, de crescimento, mas também de serviço a Ti, serviço ao próximo, ó Pai. Tome cada uma desses novos membros em Tuas mãos, ajude-os, ó Pai, no seu desenvolvimento, ajude-os, ó Deus, a serem bênçãos no Teu reino. Senhor, colocamos também a vida de alguns irmãos e irmãs que estão com questões de saúde. Lembramos, ó Pai, o irmão Antônio, que está se restabelecendo, graças a Deus, muito bem. Também a irmã Marinete, que está também com problema de saúde, venha ajudar essa irmã, venha abençoar, ó Deus, esse casal, que eles possam estar plenamente restabelecidos, ó Deus. Coloca, Senhor, a vida da irmã Genaína também, as questões de saúde, as dificuldades que enfrenta, venha abençoar essa irmã, a irmã Silene no tratamento que vai fazer, que já começou a fazer, por sinal. Ó Deus, venha fortalecer, dá forças, coragem, determinação, e que os efeitos do tratamento sejam minimizados o máximo possível, Pai, e que essa irmã possa passar bem por esse tempo de desafio. Também coloca a irmã Roselane diante de Ti, a questões de saúde, que essa irmã luta, Pai, tem lutado. Venha abençoar, fortalecer, cuidar, e que ela possa encontrar sempre o tratamento adequado para esses problemas, e ela venha se recuperar plenamente. A irmã Jaqueline, ó Pai, como temos colocado diante de Ti, dia após dia, ela precisa passar por uma nova cirurgia, é um novo problema, mas graças a Deus ela está bem, está sendo cuidada por Ti, mas venha, ó Deus, possibilitar com que essa cirurgia aconteça o mais rápido possível. Também, Senhor, eu coloco a vida do Samuel, filho da irmã Aldileia, ó Pai, a cirurgia que precisa fazer, o Rogério também, o seu pai, que também tem que passar por uma cirurgia. Senhor, venha cuidar, ó Deus, dessa família, venha cuidar, ó Pai, do Samuel, do Rogério, que essas cirurgias aconteçam, principalmente, ó Deus,
para o Samuel, já que o caso dele é mais grave, ó Pai. Venha abrir as portas, venha desimpedir os embaraços, ó Pai, para que essa cirurgia aconteça, ó Deus. Ele está precisando muito. Abençoe, ó Deus, essa família, trazendo essa bênção para a vida deles. A irmã Anacleto também precisa ter cuidado. Obrigado, ó Deus, porque ela está passando por um novo tipo de tratamento, que esse tratamento venha fazer efeito e que essa irmã possa se sentir mais recuperada na sua saúde, possa sentir bem, ó Deus, e com disposição de fazer as coisas que tanto gosta. Também, ó Pai, coloca a vida da irmã Lourdes, irmã Marilda, continue, ó Deus, cuidando dessas irmãs, abençoe, ó Deus, para que elas estejam bem e que não só as questões de saúde que elas venceram, mas de outras questões também essas irmãs venham superar, ó Deus. Da mesma forma, a irmã Janaína, ó Pai, tome essa irmã também debaixo do teu cuidado, precisa também de uma nova cirurgia, venha também, ó Pai, desimpedir os caminhos, ó Pai, os empecilhos, ó Deus, para que essa cirurgia ocorra o mais rápido possível. Senhor, entregamos essa situação em Tuas mãos. Colocamos também, ó Pai, diante de Ti, a recuperação do irmão Cristiano e da irmã Dora. Abençoe, ó Deus, que essa recuperação continue sendo progressiva, avance bem, para que esses irmãos, ó Deus, plenamente recuperados, façam as suas atividades normais. Em particular, ó Pai, a irmã Dora, Deus, que precisa muito mais ainda, ó Pai, da Tua intervenção. Ajude essa irmã, fortaleça, ajude, ó Pai, no tratamento, na fisioterapia que faz, nos cuidados de remédios que toma. Senhor Jesus, venha com a Tua mão, venha abençoar e também fazer com que as coisas aconteçam, de tal forma que essa irmã esteja avançando bem, progredindo bem no seu tratamento. Continue, ó Deus, abençoando-nos com esse culto que estamos oferecendo a Ti. Ao mesmo tempo, ó Pai, receba o louvor que vamos cantar agora. Queremos agradar o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, irmãos. Na verdade, é um cântico. São dois cânticos que nós cantamos juntos, né? O Espírito de Deus e Sala do Trono. Nós vamos cantar esse cântico de louvor ao Senhor e eu espero que o seu coração seja enlevado no espírito de adoração ao Senhor nesse momento. Louvemos então ao Senhor, orientados pelo Ministério de Louvor da nossa igreja.
Muito bem, irmãos, nós vamos retomar aqui o nosso culto. Aliás, vamos continuar o nosso culto, mas agora com uma reflexão bíblica nesse momento um pouco menos formal de estudo bíblico que temos feito. Nós vamos continuar então em Provérbios capítulo 26. Conforme eu falei na quarta-feira passada, nós dividimos esse capítulo capítulo 26 de Provérbios em 3 partes, que na realidade essas partes estão no próprio capítulo. Se você fizer uma leitura rápida do capítulo, vai ver que essas partes estão muito destacadas. Então você tem a descrição de um insensato, a primeira parte, a descrição de um preguiçoso, e a terceira parte, a descrição de um mexeriqueiro. Nós já vimos a primeira parte, a descrição de um insensato. Vimos os versículos 1 e 8, 2 e 3. Hoje, se Deus assim nos permitir, nós vamos ver os versículos 4 e 5, 6, 7 e 9. Ok? Então pegue sua Bíblia, ou abra aí a Bíblia do seu celular e vamos ver os versículos dessa noite. Provérbios capítulo 26, versículos 4 e 5. Leamos então. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato, estou agora no versículo 5, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Muito bem, é um grande desafio entender esse versículo, irmãos, porque parece, numa primeira leitura, parece que eles são contraditórios, mas eles não são. Na realidade, eles estão abordando o mesmo assunto, só que de um lado diferente, ou de perspectivas diferentes. Não é? O versículo 4 nos diz assim: não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Talvez, olhando para esses 2 versículos, eu entenda que existe uma hora de você estar calado, mas também existe uma hora que você deve responder. Só que o critério que você vai usar para escolher esse momento ou esses momentos é a própria estultícia do insensato. Mas existe um momento que a gente não deve responder, conforme o versículo 4. Irmãos, discutir com o insensato não é uma atividade muito fácil. Aliás, é uma atividade, é uma ação que você já sabe de antemão que não terá êxito. Você não conseguirá alcançar um propósito benéfico ou o propósito benéfico para aquela discussão. Então, com um insensato, não se discute. Porque quando você discute com o insensato, você acaba se tornando semelhante a ele. O que, na realidade, nós podemos entender é que o insensato, uma pessoa sábia, só um minutinho, acaba se tornando também insensata quando ela quer discutir com um insensato. Então, essa não é uma atitude de uma pessoa sábia. Entrar numa luta de palavras com o insensato é pura perda de tempo. Não vai dar em nada. É pura perda de paz. Muitas vezes você entra numa discussão com o insensato e simplesmente aquilo vai gerar um conflito. Não é? Muitas vezes a sua luta de palavras, não é, com o insensato pode até atrapalhar o seu testemunho para ele ou para as pessoas que estão ao seu redor.
Então, não é bom, prudente, você entrar no jogo do insensato. Ao fazer isso, ao querer se degladiar com o insensato, né? Trocar socos verbais, se eu posso dizer assim, com o insensato, você pode estar, ou corre o risco de estar se nivelando por baixo. Irmãos, quando nós nos dispomos a discutir com o insensato, nós acabamos retrocedendo na nossa caminhada em prol da sabedoria, ou de sermos mais sábios. A discussão com o insensato impede essa nossa caminhada, esse nosso avanço, esse nosso progresso no caminho da sabedoria. Aliás, não só impede, como algumas vezes provoca algum tipo de retrocesso. A discussão com o insensato faz com que nós corramos o risco de perder o equilíbrio, e com isso acabamos perdendo a própria razão. Então, não é prudente você discutir com o insensato. Ou, se você preferir, você precisa entender algumas horas, e são muitas dessas horas, que calar é a melhor coisa. Ficar calado, porque você vai perder tempo, vai perder a sua paz, não vai te ajudar em nada na sua caminhada em prol do saber, em prol de uma vida mais sábia. Ok? Então, ao contrário, discutir com o insensato só nos faz perder o equilíbrio, e muitas vezes nós perdemos a própria razão, porque acabamos nos envolvendo nos argumentos errados de um insensato. Não é? O insensato, ele tem uma cosmovisão deturpada pela cegueira moral e espiritual que ele tem. Então, alguém que tem esses pressupostos ruins, essa visão errada da vida, porque olha a vida pela sua própria cegueira, não é, espiritual, ou olha a vida pelo filtro moral e espiritual que ele tem, e essa pessoa mais insensata, discutir com esse tipo de gente que tem esses conceitos a respeito da vida, não é? Conceitos errados na área moral e espiritual, é pura perda de tempo, é desperdiçar testemunho, é desperdiçar muitas vezes até mesmo a palavra de Deus, é jogar pérolas aos porcos. Então, meu querido irmão, você quer viver em paz? Então afaste do caminho dos insensatos. Afaste-se, não queira se envolver numa discussão com um insensato. Mas é interessante que nós temos também o versículo 5. O versículo 5 fala assim: ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Muito bem. Existe uma dificuldade de se entender esse versículo 5, mas podemos entender de duas formas. Eu vou falar uma forma que a gente pode entender e uma outra forma que eu acho que eu prefiro. A primeira forma é você responder sim ao insensato, mas responder conforme a estultícia dele. Então você não vai usar de argumentos muito sofisticados, de argumentos aprofundados com o insensato, porque ele é o insensato. Então o insensato não merece que você desperdice o seu tempo trazendo algum tipo de pensamento mais elaborado, mais profundo, porque ele não se interessa por isso, né? O insensato
se você responde ao insensato dessa forma, querendo gastar ou apresentar argumentos mais elaborados, ele vai achar que não é um insensato, ele vai achar que é uma pessoa sábia. Essa é uma visão. Uma outra perspectiva desse mesmo versículo é o seguinte: tem hora que o insensato precisa reconhecer, ou tem hora, melhor dizendo, reformulando aqui a minha frase, tem horas que você deixar o insensato prevalecer, trazer alguma ideia insensata e deixar que isso aconteça sem que haja um argumento contrário, é deixar que prevaleça o engano, prevaleça o erro. Então tem momentos sim em que você não pode ouvir insensatez e ficar calado. A sabedoria está, então, em você identificar qual o momento de se calar e qual o momento de responder ao insensato. Nós já vimos que nós não podemos responder ao insensato segundo a sua estultícia, porque nós vamos estar entrando no jogo do insensato. Nós vamos estar imitando o insensato na sua tolice. Mas também contradizer o insensato, às vezes é necessário e às vezes não é necessário. Muitas vezes contradizer o insensato na sua tolice é valorizar o erro. Isso, então, nesse momento você deve se calar. Por outro lado, tem algumas situações, principalmente envolvendo terceiros, envolvendo uma área, um grupo, em que uma pessoa insensata não pode prevalecer, a sua ideia não pode prevalecer, porque isso vai trazer consequências muito ruins para um determinado grupo, para outras pessoas. Por isso que nessas horas, e essa é uma dessas ocasiões, o insensato precisa ser contradito. Alguém precisa dizer que ele está errado e precisa apontar a insensatez que ele está trazendo. Então, irmãos, se você quiser preferir, na realidade, esses dois textos estão trazendo a mesma verdade, só que através de óticas diferentes. Irmãos, o insensato é aquele tipo de pessoa que quando se olha no espelho, ele só vê coisas boas, ele não vê seus defeitos, ele apenas vê suas supostas virtudes, não é? Ele discute suas ideias e ao discutir não vê contradições nenhuma nessas ideias, ele apenas vê coerência. Quantas discussões eu e você já nos envolvemos, em quantas discussões nós já presenciamos, que vimos que a pessoa tentava sustentar algo, mas não tinha coerência, não tinha argumentação nenhuma. Isso é insensatez, porque o insensato ele vê, mas não enxerga. O insensato ele escuta, mas não ouve. O insensato ele é capaz de abrir um livro, até mesmo abrir a Bíblia, estudar, mas não aprender absolutamente nada. Os olhos dos insensatos, irmãos e amigos que estão nos acompanhando, estão sempre vendados, não é? Ele tem uma mente embotada, difícil de entender as coisas e tem um coração endurecido. Por isso, então, tem algumas horas que você não deve discutir com o insensato. Tem horas que você deve argumentar com o insensato, mas segundo, tendo comparado a sua própria estultícia.
não gastando muita verborragia, né? Muitas palavras. Mas tem horas, irmãos, que nós precisamos sim contradizer esse insensato, não é? Confrontar o insensato para que a sua ideia insensata, louca, tola, não ganhe adeptos. Vamos dar uma olhada também, um outro aspecto, uma outra descrição que nós estamos estudando do insensato, lá no versículo 6. Diz assim: os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens através do insensato. Confiar no insensato é correr riscos. Na realidade, é trazer algum tipo de dano ou algum tipo de prejuízo para si mesmo. O mensageiro, irmãos, é aquele portador de uma mensagem. O mensageiro, ele não cria uma mensagem. Não é o mensageiro que manda a mensagem. A responsabilidade do mensageiro, nós já vimos isso em outras quartas-feiras, é transmitir a mensagem de forma integral, inteira, fidedigna, com fidelidade. Entregar a mensagem que recebeu no lugar certo, no tempo certo e para as pessoas certas. Isso é o mensageiro. Agora, o mensageiro digno. Agora, o insensato, ele não pode ter esse tipo de confiança. O insensato, ele não merece esse tipo de confiança. Pastor, quer dizer então que você está fazendo um julgamento de alguém? Estou sim. É um julgamento de alguém que demonstra através de suas palavras e atitudes insensatez. Então você confiar uma mensagem importante, confiar algo importante a alguém que tem demonstrado insensatez, loucura, tolice em sua vida, é correr um risco muito grave. Irmãos, quem envia uma mensagem através de um insensato acabará ficando frustrado. Os pés são cortados, né? É o que o texto fala. E dano sofre, ou seja, se aquela pessoa pediu que o insensato transportasse algum bem, algo de valor, para chegar até as mãos de alguém, aquilo vai se perder no caminho de alguma forma. Esse é o risco que corre quem confia no insensato. O insensato não é uma pessoa confiável. Ele não tem fibra moral para entregar fielmente a mensagem que recebeu. A conduta do insensato é frouxa, e isso incapacita o insensato a cumprir uma missão tão nobre quanto essa de levar uma mensagem, ou de ser alguém que vai servir de ponte entre duas pessoas, levando algo de valor ou algo precioso. Então, devido à sua desqualificação moral, devido à sua cegueira moral, conforme nós já vimos, devido às suas atitudes tolas, o insensato, então, se torna uma pessoa que não merece confiança. Ok? Vamos ver, então, mais 2 versículos, ainda nesse tópico de descrição de um insensato. Nós vamos continuar com esse tópico na próxima quarta-feira. Nós vamos, inclusive, encerrar esse tópico. Vamos ver os versículos 7 e 9. Esses versículos 7 e 9 tratam dos provérbios na boca de um insensato. Olha só os versículos 7 e 9.
As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. 9. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Então, o que esses versículos estão trazendo? Esses versículos estão se referindo a quê? Esses versículos estão se referindo a provérbios na boca dos insensatos. A repetição da segunda parte de cada um desses versículos mostra que o autor está se referindo a essa ideia, os provérbios na boca dos insensatos. Irmãos, essas palavras, esses provérbios, essas palavras usadas pelos insensatos, elas não se sustentam e também ferem. É isso que esses versículos estão dizendo. Os provérbios na boca de um insensato, eles não se sustentam e ferem. Preste atenção, porque é muito comum nós vermos o insensato tentando agir como um sábio. O insensato é um metido a sábio. Ele acha que tem resposta para tudo. Ele acha que aquilo que ele fala é o suprassumo da sabedoria. Ele acha que aquilo que ele profere é algo que outros não falaram, é algo que está acima da média, não é? O insensato se considera mais sábio do que qualquer outra pessoa, mas ao contrário, o insensato é um bronco, não é? É uma pessoa tola, mas que fica anunciando, fica propagando, né, a sua inteligência, né? Tocando trombeta para anunciar a sua inteligência. Mas ele é um fanfarrão, ele faz propaganda na realidade de um conhecimento que não possui. Muitas vezes ele até faz propaganda de dinheiro que não possui, faz propaganda de façanhas, de coisas que na realidade ele não realizou. O insensato, então, ele também é um fantasioso, né? Ele cria fantasias a respeito de si mesmo. Ele se acha mais inteligente, ele fica anunciando conhecimento que não tem, ele fica falando do dinheiro que não possui, e ele fica falando de coisas, de façanhas, que ele de fato não realizou. Isso o insensato. O sábio, ele na realidade, ele se atém na humildade. O sábio sabe ser humilde. Muitas vezes uma pessoa rica, né, que é sábia, ela não faz questão nenhuma de propagar as suas riquezas. Ou então aqueles homens que são usados por Deus para realizarem grandes obras, grandes façanhas, são pessoas muito humildes, porque elas são, antes de tudo, sábias. Tem aquela sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que Deus dá e que não lança em rosto. Ó, irmão, como nós precisamos dessa sabedoria. Mas o insensato acha que não precisa, porque ele já se considera um sábio. Aliás, não somente isso, ele se acha a pessoa mais bonita do mundo, né? Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais belo do que eu. Ele nem pergunta mais para o espelho não, porque ele já tem a resposta, né? Ele se acha a pessoa mais bonita, mais forte, a pessoa mais esperta do mundo, mais esperta do que os outros, não é? O insensato, então, ele gasta tempo diante do espelho, porque ele gosta de se ver, né? Ele gasta tempo diante do espelho, porque falta para ele uma clara visão
de quem ele é, de fato, de quem ele é na realidade. Então, esses textos estão deixando muito claros essa insensatez, né? O versículo 7 fala assim: como as pernas do coxo pendem bambas, não é? Assim é o provérbio na boca dos insensatos. O que esse texto está querendo dizer com isso, pastor? Irmãos, assim como as pernas de um coxo, de uma pessoa aleijada, não ficam de pé, essa pessoa não fica sem sustentação, assim também os provérbios na boca de um insensato não se sustentam, carecem de verdade, carecem de veracidade. Da mesma forma como as pernas de um aleijado não sustentam a pessoa, assim também as palavras ditas, não é? Pretensamente sábias que o insensato fala, elas também não se sustentam. Porque essas palavras do insensato, elas são fruto da sua ignorância e são fruto dessa pretensa sabedoria, dessa sabedoria falsa, dessa sabedoria ilusória que ele tem. Então, palavras que são frutos, que são resultados advindas da ignorância, elas não se sustentam, porque não são verdadeiras, não têm credibilidade. Mesmo que o insensato, ele use palavras de outros, palavras de uma pessoa sábia, essas palavras na boca do insensato carecem de veracidade, porque o insensato não tem credibilidade. Então, mesmo a palavra sábia na boca de um insensato, ela se perde, porque o insensato não tem credibilidade, ele não é uma pessoa crível. A boca do insensato não é confiável. O insensato normalmente diz muito, aliás, fala muito, né? E não diz absolutamente nada. Com isso, irmãos, a boca do insensato e as pernas do coxo, elas não se sustentam. Olhe comigo o versículo 9 também. Vamos relembrar. Como galho de espinhos na mão do bêbado. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Irmãos, como pernas do coxo, pernas bambas do coxo, mas agora, conforme nós vimos, são os provérbios na boca do insensato. Mas agora é como galhos de espinho nas mãos de um bêbado. Eu acredito que o sábio, o Salomão, ele teve muita imaginação aqui. É óbvio que isso é inspirado por Deus, mas Deus também usou muito das características pessoais desse sábio para escrever esses provérbios. Ele imaginou um bêbado com galhos de espinhos na sua mão, não é? Na realidade, isso vai machucar. As palavras do insensato machucam mais do que o chicote. É como você se ferir no espinheiro. Aliás, o insensato é como um bêbado, com um insensato que pretensamente fala provérbios, palavras sábias. Na realidade, ele é como um bêbado com um galho de espinhos na mão. O que acontece com esse bêbado? Ele cambaleia para cá, cambaleia para o outro lado, de um lado para o outro. O bêbado finalmente, com galho de espinhos na mão, acabará se ferindo, mas também poderá ferir a outros. É isso. O que Salomão quer dizer então, pastor, em síntese? Como os galhos de espinho na mão de um bêbado, assim são as palavras na boca de um insensato. Assim são os provérbios na boca de um insensato. Ou seja, essas palavras do insensato
podem ferir a ele mesmo, mas também podem ferir as outras pessoas. Porque o bêbado não tem noção do risco que corre e nem do perigo que está provocando na vida dos outros. Irmãos, o insensato é uma ameaça a si mesmo, mas também o insensato é uma ameaça para aquelas pessoas que convivem com ele. As palavras do insensato são ameaças para si mesmo, mas também para aquelas pessoas que estão convivendo dia a dia com ele. As palavras do insensato machucam como espinho. As palavras do insensato ferem como espada, queimam como fogo. As palavras do insensato podem matar como um veneno. Como que o insensato é perigoso para si mesmo, mas também para aquelas pessoas com quem ele convive. Irmãos, esses provérbios do insensato são filosofias que ele tem, mas são filosofias subterrâneas, filosofias baixas, filosofias baseadas ou abrigadas, não é? Filosofias sustentadas, talvez inspiradas pela imoralidade. Essas são as palavras do insensato. As palavras do insensato muitas vezes são carregadas de palavrões torpes, de blasfêmias, de promiscuidades. Por isso que essas palavras ferem ao próprio insensato, mas também podem ferir as pessoas que estão à sua volta. Então, sempre que o insensato ele abre a sua boca, o ambiente fica carregado, o ambiente fica difícil. Muitas vezes as pessoas ficam constrangidas e a sabedoria é deixada de lado. Isso é o clima, é o ambiente, é o que o insensato pode provocar no meio em que ele vive. É uma pessoa perigosa. Encerrando então, os provérbios do insensato são como o galho de espinhos nas mãos do bêbado. Ferem, machucam, causam dor, causam desconforto. Não seja você um insensato. Ainda é tempo. A sabedoria, conforme nós já aprendemos, é uma pessoa, Jesus. Nele você encontra tudo o que é necessário para você entender o seu caminho, entender quais passos você deve dar na vida, ter uma visão mais correta, mais realista a respeito das coisas, ter uma cosmovisão que venha do alto. Através de Cristo você pode ser abençoado com a sabedoria de Deus. Então busque ao Senhor, busque essa sabedoria do alto. Não queira ser reconhecido como uma pessoa insensata. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui de estudo. Eu sei que as minhas palavras não foram suficientes para expressar todo o conteúdo que estavam contidos aqui nesses versículos, que estão contidos nesses versículos. Mas eu peço, Pai, humildemente, que o Teu Santo Espírito venha completar, venha trazer luz, esclarecimento, compreensão desses versículos aos meus irmãos, a todos aqueles que estão ouvindo esse estudo nessa noite. Obrigado, Senhor, pela beleza da Tua palavra. Como ela é bela, como ela nos enriquece a vida. E ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos sabedoria do alto. Queremos, ó Deus, clamamos por essa sabedoria, porque não queremos viver de forma insensata nessa vida, para não nos ferirmos e nem ferirmos os outros. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, pela graça do Senhor, nós temos tido uma boa frequência dos nossos cultos
A minha sugestão é que você dê o seu nome o mais rápido possível. No culto da semana passada, dos 2 cultos de domingo, nós tivemos que falar com algumas pessoas que não havia mais vagas. Então, meu querido irmão, principalmente membro da IBES, dê o seu nome o mais rápido possível. E ao dar o seu nome, não falte, porque se você der o seu nome e faltar, você vai estar tirando a possibilidade de uma outra pessoa participar dos cultos. Então, tenha esse compromisso de, ao dar o nome, estar presente também nos cultos. Você, meu irmão de outra igreja, ou que não faz parte de igreja nenhuma, querendo participar também, é só fazer contato conosco, botando aí alguma solicitação nos comentários, ou entrando na página da igreja no Facebook e colocando lá a mensagem: eu desejo participar do culto da manhã ou da noite, ou dos 2 cultos, dando seu nome, e assim nós reservaremos a sua vaga, faremos a sua inscrição. Nesse domingo, nós teremos pela manhã, após o culto, aliás, após a EBD, nós teremos a nossa assembleia. Então, estou convocando todos os membros da Igreja Batista em Nova Suíça para participarem dessa assembleia. Faremos somente a transmissão online da EBD. Na hora da assembleia será algo restrito para os membros da igreja, e mais tarde, às 18 horas, ainda no domingo, faremos a transmissão do nosso culto também online, ok? Nesse domingo nós teremos, irmãos, o nosso almoço missionário, almoço de quentinhas. Se você ainda não solicitou a sua quentinha, não fez a sua reserva de quentinhas, pode fazer, e nós vamos entregar essa quentinha aí na sua igreja, caso tenha um número suficiente para isso, tá bom? Mas faça a sua solicitação. Você mora aqui lá na Suíça, mora próximo da igreja, você pode vir pegar na igreja a sua quentinha. A igreja fica naquele subidinho, aquele morrinho, ao lado do mercado de São Mateus, ali na metade do morro. A igreja está ali e nós vamos te receber com alegria para entregar a sua quentinha. Somente R$ 15. Isso é para abençoar um trabalho missionário que vai ser feito, que está sendo, aliás, elaborado, né, projetado, né, e trabalhado pelo pastor Irlane junto com a sua esposa Mayra. Eles estão adquirindo um barco, e através desse barco, eles vão morar nesse barco e vão atender populações ribeirinhas lá numa região no Pará. Eu esqueci o nome, mas a nossa igreja então vai abençoar esse pastor fazendo esse almoço, e nós vamos dar todo o lucro do almoço como oferta para ajudá-lo no pagamento da compra desse barco, tá bom? Então, participe, ofereça para os seus amigos também, pessoas, seus vizinhos, e diga que nós estamos fazendo esse almoço, e quem sabe nós vamos conseguir o nosso alvo, que são 100 quentinhas. Não é algo muito difícil, mas precisamos chegar lá, para a glória do nosso Deus. O pastor Irlane, por sinal, estará conosco à noite, no dia 22. Estará pregando, mas também trazendo informações sobre esse trabalho missionário. Então, irmãos da IBES, estejamos juntos, vamos participar, vamos colaborar com essa obra e também dar os nomes para os cultos, e em especial para o culto da noite, onde teremos esse tempo com o pastor Irlane pregando e também falando sobre esse trabalho missionário. Aí na sua tela vão aparecer as informações bancárias para que aquela pessoa queira contribuir com o seu dízimo e sua oferta através de movimentação bancária possa fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de semana abençoado, sempre amparados pela sua preciosa presença. Até domingo, então,
se Deus assim nos permitir.